tanta coisa na mão. Quem quiser falar. Um só. Mas às vezes, vamos ver se eu posso tomar mais um. Bom dia, irmãos. Vamos ver se a gente consegue ter a presença de Deus aqui conosco. Nós sabemos que está aqui, mas que a gente também esteja aqui presente, né? Eu vou pedir para que você use a sua Bíblia, tá bem? Não vai ser eu que vou estar falando, a Bíblia vai ser preciso ser aberta, né? O nosso tema é união com Cristo. União com Cristo. Nós estamos baseando o nosso estudo no livro Salvo pela Graça. Esse livro é o livro base, tá? Mas a palavra de Deus está acima desse livro, tá bom? Então, o que vai ser falado aqui vai estar dentro da palavra de Deus. E eu peço que você me ajude, que você leia os textos, para que você não fique em dúvida daquilo que eu estou falando, né? Então, eu vou pedir a sua colaboração. Nós temos microfone aqui, que você use o microfone para ler, para participar, né? E eu gostaria de falar para você, crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Crê. Como que você vai crer, né? Como que eu creio em Jesus? Através da palavra, ouvindo a palavra, né? E como eu vou crer? Em quem eu vou crer? A palavra tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar acima da palavra, de tudo, né? E a cruz é loucura, né? Para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Então, baseado nisso, é que eu gostaria que a gente pudesse ver. Nós estamos na terceira aula, né? Eu não sei quantos aqui participaram da primeira e da segunda aula, né? E eu gostaria de fazer uma leve recordação, para que você entenda aonde nós estamos, né? Isso aí que eu falei é a introdução, né? A mensagem precisa ser cristocêntrica. A cruz, ela é loucura para quem se perde, mas para quem é salvo é poder de Deus. Então, baseado nisso, nós vamos recordar Cristo, né, em obediência ao Pai. Ele veio aqui à terra, ele veio como homem, viveu aqui, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Consolador para estar aqui conosco. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, né, para que a gente creia nele, aceite a salvação e possa viver eternamente com ele, né? Então, Deus fez um plano lá na eternidade e mandou o seu Filho para que viesse em amor por nós, né? A salvação é de graça. Nós vimos na capa do livro ali, né? Salvação é de graça. Ninguém compra a salvação. Ninguém vende a salvação. A salvação é de graça para todo aquele que nele crê, não é? A salvação, isso aqui, gente, é muito interessante. A salvação não é universal. Você já pensou nisso? A salvação não é universal, ela é particular. Nós vamos ver isso, tá bom, gente? Talvez você não seja impactado com isso. A salvação não é universal, a salvação é particular. A graça de Deus, ela é eficaz. Eu não consigo resistir à graça de Deus. Ela é eficiente, ela é eficaz. Nós estamos só recordando também, gente. Por natureza, nós estávamos mortos em delitos e pecados. O que é isso? Toda a humanidade está morta. Você imagina todos nós mortos espiritualmente, em delitos e pecados.
E aí, Cristo nos concede vida. Existe um paradoxo. Quem sabe o que é paradoxo? Alguém quer falar o que é um paradoxo? Hein? Nós temos microfone aí. Se você quiser levantar a mão, responde. Ninguém sabe o que é um paradoxo? É um pensamento contraditório. Ou contraditório ou parece que é contraditório. Né? Isso é um paradoxo. E qual que é o paradoxo que eu vou dizer? Deus é soberano, Deus controla tudo na sua vida e você é responsável. Esse é o paradoxo. Né? Deus controla tudo e você é responsável. O microfone aqui, gente. Um exemplo de paradoxo, né, Flávio, só para exemplificar, é quando Paulo fala, quando eu sou fraco, é eu que sou forte. Isso é um paradoxo. É um paradoxo, né? Isso. Como é que você pode ser fraco e forte, né? Então Deus é totalmente soberano e você é responsável. É um paradoxo, né? Nós vimos, gente, na aula passada ainda, a ordem da salvação. Isso aqui foi falado, a salvação é um ato, né? Deus chama eficazmente, e depois a salvação é um processo, né? A Bíblia diz assim, desenvolvei a vossa salvação com o quê? De que forma? Com temor e tremor, né? Você precisa ter temor diante de Deus, não é medo não, é temor, é respeito. Então, a Bíblia diz que a salvação, ela é desenvolvida, né? Você vai crescendo na salvação. Ali tem um gráfico, e esse gráfico está baseado em Romanos 8:30. Eu gostaria que você lesse esse texto. Agora nós vamos abrir a Bíblia, e você vai prestar atenção no que você está lendo, né? Olha o que Paulo fala aí em Romanos 8:30. Alguém leia aí para a gente. Vamos, gente. Romanos 8:30. No microfone, por favor. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, gente, aí nós vemos uma sequência, né? Foi mostrado na aula passada esse pentagrama aí, né? Isso aí trouxe até uma discussão na hora da aula, né? Porque isso aí acontece realmente, né? Um autor escreveu de um jeito, outro escreveu do outro falou que não era assim. Tem coisas ali que acontecem instantaneamente, tem coisas que vai acontecendo. Por quê? O que é a regeneração? É a conversão, né? A conversão, ela vem com arrependimento e fé. Depois você tem a justificação. O que é justificação? É Deus falando, agora você é santo. Para mim você é santo. Você se torna santo, né? Você é justificado. Depois, você tem um período de quê? De santificação de vida. É o tema do nosso ano. Santificação, né? Então, nós vamos ver como que eu cresço na santificação. Como é que eu desenvolvo, né? Isso também foi falado. Depois, a gente vai passar pela perseverança. O que é perseverança? O que é perseverança, gente? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Essa doutrina é muito combatida, mas o verdadeiro, nós vamos ver um texto de João, que João diz assim, as minhas ovelhas ninguém arrebata das minhas mãos. Então, você salvo realmente, é salvo para sempre. Então, a perseverança dos santos. Depois você tem a morte, a ressurreição e a glorificação. Então, isso aqui é uma forma de você entender esse processo de salvação, né? Foi até falado na aula sobre ato e processo, né? A salvação é um ato de Deus, Deus chama eficazmente, e ela é um processo que você vai desenvolvendo ao longo de toda a sua vida. Tá bom, gente? Então, isso aí foi falado na aula passada, tá, gente? Nós estamos recordando para quem não esteve aqui, e
depois, na outra aula, nós tivemos o papel do Espírito Santo, né? O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que ele é o Espírito Santo para nós? Quem pode me responder? O que é o Espírito Santo? Deus em nós, né? Jesus falou assim, eu vou e vou mandar o Consolador. Você como cristão, você acredita que Deus habita em você? Você acredita isso realmente? O Espírito Santo habita em você? Quando Jesus diz assim, eu vou estar com você para sempre. Como que Ele está conosco para sempre? Através do Espírito em nós. Isso está na Bíblia? Vamos ler aí. Vós sois santuários de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Que cristão é esse que não tem o Espírito? Né? Então, nós somos santuários de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Você crê nisso? Foi mostrado aqui um gráficozinho do crente carnal. Alguém aqui é crente carnal? Levanta a mão quem é crente carnal. Não existe, gente, crente carnal, tá bom? O crente carnal, a carne está no trono. O crente espiritual é o Espírito que habita no trono, é o Espírito que está nele, né? Quais são as obras da carne? Alguém sabe dizer as obras da carne? Vamos lá, gente, eu quero que vocês participem, vamos lá, quem vai me dizer as obras da carne? Está na Bíblia. Alguém sabe onde está? Aqui, o microfone, por favor. Você precisa ficar rápido. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. Eu vou perguntar, alguém pode ser crente praticando isso tudo aí? Você prestou atenção na lista? Você abriu sua Bíblia aí para você ver a lista? Né? É terrível essa lista. Como é que eu sou um crente carnal? Se eu sou em prostituição, em roubo, em um monte de coisa aí, idolatria. Então não existe isso, gente. Foi mostrado aqui na aula, não tem, tire isso da sua Bíblia, risca isso. Né? Ou você é espiritual, ou o Espírito habita em você, ou você precisa passar pela conversão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Né? Então isso foi falado e é fundamental. Nós temos ainda, com o Espírito em nós, dons. Você tem pelo menos um dom. Né? E não confunda dom com talento. Talento é uma coisa natural, é uma coisa que você se desenvolve. Dom é espiritual, é Deus que te concede para boas obras, para você dar fruto. Então você tem um dom, descubra o seu dom e trabalhe em cima do seu dom. Né? Nós estávamos até conversando em casa, falando assim, o ensino é dom de Deus, mas o ensino para você ensinar as coisas espirituais. Então, cresça no ensino, né, se você tem o dom do ensino. Pode falar. Isso. O dom é dado por Deus para serviço. Né? O dom é espiritual. O talento é natural. Então, tem um cara aí que toca, canta, prega, sabe tudo de filosofia, ele tem talento. Né? E, às vezes, ele tem dom também. O dom dele também é isso, né? Então, não existe crente carnal, você tem pelo menos um dom e você tem que demonstrar o fruto do Espírito. Alguém conhece o fruto do Espírito? Quem vai me dizer o fruto do Espírito? Rapidamente, levanta a mão. Felizmente, todo mundo está sabendo, né? Você demonstra isso? Eu sou muito irritado, no amor eu não tenho. Eu sou pavio curto. Né? Eu nasci torto e sou torto. Não, gente.
demonstre o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quanta coisa que você, como cristão, precisa mostrar. Aí você fala assim, eu sou crente porque eu não faço nada. Mas e o que você faz? O que você demonstra? O que você coloca para fora? Né? Então, o Espírito habita em você e você precisa mostrar essas coisas. Trabalhar em cima do seu dom. E essas coisas aqui foi até falado. Nem todo mundo tem tudo isso, né? Nem todo mundo tem isso. Mas você é um crente sempre emburrado, sempre triste, sempre isso. Cadê o fruto do Espírito em você? Pode falar. Ô, Flávio, eu acho que o pastor Léo, na quarta, ele diferenciou o fruto do Espírito com os dons do Espírito, né? O dom do Espírito, eu entendo que ele está naquele processo do versículo de Romanos 8:30. Uhum. Eu sou regenerada, eu tive a conversão, aquele fruto vai sendo manifestado em mim. E vai sendo, a minha tendência natural vai ser progressivamente modificada pelo crescimento do fruto do Espírito na minha vida. O dom do Espírito, os dons do Espírito, porque esse é o dom do Espírito, que no meu entendimento, eu gostaria que os pastores me corrigissem, o fruto do Espírito, ele vai me fazer manifestar a pessoa de Cristo na minha vida. E os dons são usados para o crescimento do corpo de Cristo. Eu entendo assim. Ok. Então, gente, a confissão de Westminster diz o seguinte, presta atenção, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o único agente eficiente na aplicação da redenção. Deus nos salva não por nossas obras, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse texto é Tito 3:5. Então, você pode guardar aí, Tito 3:5. Você recebe o Espírito Santo pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo em nós. Tá bom? Então, gente, essa é a recordação por enquanto, tá? Vamos agora chegar no nosso tema, que é união com Cristo. União com Cristo, gente, é a verdade central. Se eu não estou unido em Cristo, se eu não estou em Cristo, não adianta eu falar nada aqui, né? O sacrifício de Cristo não vale nada, a vida cristã não vale nada. Tem que existir essa união. Eu tenho que ser crente para mim estar unido com Cristo, né? Então, ela não é uma fase, é uma verdade central. Olha o que Calvino diz aí, que está nesse texto aí. Alguém quer ler? Olha que, vamos ler junto. Vocês estão lembrados de um texto de Paulo, que ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, nós estamos fazendo papel de bobo aqui, né? Comamos e bebamos e vamos morrer, né? Vamos aproveitar e fazer tudo aí que a gente quer fazer de errado, porque não existe sentido. Então, eu permaneço em Cristo, Cristo permanece em mim e a vida tem sentido. Tá bom, gente? Então, aquilo ali é seríssimo, né? Se Cristo não permanece em nós e nós não permanecemos em Cristo, é vã o nosso viver. Eu gostaria que alguém... primeiro eu vou ler aqui 2 Coríntios 5:17. Diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Gente, se você está em Cristo, você é nova criatura. Você acredita nisso? As coisas antigas passaram ou continuam ainda sendo de tremendo valor para você? Tem um versículo, tem um texto, olha que texto interessante. Eu vou pedir para que você leia o texto, para você ver como esse texto é interessante. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vamos ler no microfone, vamos prestar atenção.
1 Coríntios 6, 9 a 11. Então, gente, a conversão, a regeneração é mudança de vida, né? Você tem que passar por isso. A regeneração, ela requer arrependimento e fé. Nós vamos dizer que a fé é uma das coisas mais importantes na nossa vida, né? Arrependimento e fé. Leia esse texto de 1 Coríntios 6 a 9. Vamos ler. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem sodomitas, Está nem falhando, está avarentos, falhando. nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vamos devagar. Vamos devagar. Quem não vai herdar o reino de Deus? Então você olha, se você tiver nessa lista aqui, gente, cuidado, né? Olha aí quem não vai herdar o reino de céu. Injusto, impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente. Roubadores, ainda tem mais um. Gente, se você é um desses aí, cuidado. Né? É sério, gente, olha a lista. Aí a pessoa fala assim, não, eu faço isso aqui, mas eu sou, né, eu dou um jeitinho. Não tem. Né? Por quê? Olha a continuação do versículo, é muito interessante. Tais fostes alguns de vós. Você foi assim. Depois que você se converteu, você não é mais assim. Tais fostes alguns de vós. Então, alguém foi assim. Mas o lavar, regenerador e restaurador de Cristo te mudou. Então, aqui diz assim, tais fostes alguns de vós, mas você lavou, você foi santificado, você foi justificado em quem? No nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo. Olha que maravilha, gente. Agora tem que haver mudança. Se eu continuo sendo o mesmo, eu sou assim mesmo. Não pode, gente. Pode falar, pastor. Cadê o microfone? É interessante, Flávio, que no verso 11, todos os verbos estão no passado, né? Então, algo que ocorreu no passado tem que ter redundância no futuro. É. Então, se você de fato foi isso mesmo, justificado, regenerado, você vai mudar, né? E só para os irmãos saberem, assim, eu achei interessante quando eu estudei esse texto. Efeminados aqui, no grego, significa macio ao toque. Então, são homossexuais que são passivos, os efeminados, né? E quando o texto fala sodomitas, significa macho na cama no grego. Então, são os ativos homossexuais. Então, tanto aquele que é o efeminado, né, aquele que recebe, ele está condenado, e também aquele que é o macho na cama, que é o sodomita. E só uma coisa interessante também, o texto fala aqueles que praticam essas coisas. Né, porque tem pessoas que têm problemas seríssimos, né, com a questão da homossexualidade, mas elas não praticam, elas foram transformadas, elas foram regeneradas, lavadas, elas se arrependeram e vivem uma vida solitária, uma vida celibatária, por amor a Cristo Jesus, né? Mesmo tendo essa tendência, né, da prática homossexual, mas elas não praticam, porque elas foram mudadas. E todas as coisas aqui estão em igualdade, né? Sim, ladrão, avarento, roubador, idólatra, todo mundo está em igualdade, né? Os pecados não tem pecadão e pecadinho, isso, né? mesmo. São pecados. Gente, ainda vamos ler o texto de João 15. João 15, de 4 a 7. Alguém leia para mim no microfone. João 15, de 4 a 7. É importante a gente estar prestando atenção nesses textos, porque é o texto que está falando com você, tá bom? Não sou eu que estou falando, é o texto. E você precisa estar em Cristo, você precisa permanecer em Cristo, você precisa estar com Cristo, e Cristo precisa estar em você. Então, olha esse texto, presta atenção no texto, leia o texto. João 15, de 4 a 7.
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aqui a gente vê Jesus comparando a sua vida com a vida de uma árvore que está plantada junto a uma corrente de água, né? Ela alimenta com as suas raízes, ela alimenta o galho, os troncos, né? E você está ali permanecendo nessa árvore. Se você está recebendo essa seiva, você dá folha e você dá fruto, né? Se você não está valendo nada, você começa a secar, você cai ou você é cortado e você só serve para ser lançado no fogo. Essa é a imagem que João está falando aqui para nós. Agora, a pergunta minha é o seguinte, ele diz, se você permanecer em Cristo e Cristo permanecer em vós, as coisas vão acontecer. Como eu permaneço em Cristo? E como Cristo permanece em mim? Como? É muito bonito você ler isso aqui, a árvore cresce, os ramos estão ligados à figueira, mas você, como você permanece em Cristo? Como Cristo permanece em você? Como? Quem vai responder? Tem que ter uma forma. Se o texto está falando aqui, olha, que eu preciso permanecer em Cristo. Cristo precisa permanecer em mim. Já está sendo falado, gente. Como? Como eu permaneço? Vamos responder. Levanta a mão todo mundo. Como nós vamos responder? Ninguém vai se habilitar. Você não sabe como você permanece em Cristo? Isso, né? Então, fala aí no microfone. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Né? Então, acho que é isso. Quem mais? Fala aí. Lê. Gente, a gente precisa... João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Como é que eu vou conhecer os mandamentos de Cristo, Leomar? Lendo a Bíblia. Então, gente, o que foi falado aqui hoje, né? Eu sou cristão, preciso conhecer os mandamentos e eu não leio a Bíblia. E aí, como é que eu vou permanecer em Cristo? Eu sou cristão e não oro, né? Eu sou cristão e não venho à igreja, não estou na comunidade. Então, talvez você seja um cristão carnal, né? Que Cristo está fora do trono da sua vida, né? Aqui, João diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pastor, que negócio é esse de comer a carne e beber o sangue de Cristo? Passa o microfone aqui para o pastor. Como é que é comer a carne e beber o sangue de Cristo e permanecer nele? É você estar em Cristo mesmo. É nesse sentido de você estar nele. Se você o tem como seu Senhor, como seu Salvador, e no caso do simbolismo que é a ceia do né? Senhor, né? Participar da ceia, né? Daquilo ali, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nisso conhecemos que permanecemos nele, porque ele nos deu o seu Espírito. Então o Espírito tem que ser vivo em você. O Espírito tem que se manifestar, porque senão você não está permanecendo em Cristo, né? Então, gente, essa união com Cristo é fundamental, né? Eu tenho que ter isso aí. Eu tenho que permanecer nele e ele permanecer em mim. Por isso que eu tenho que desenvolver a minha salvação. Aí está a responsabilidade sua. Você tem que também, né,
Eu só vou ser salvo, sentado e sossegado. Não vou fazer nada. Agora eu sou salvo, sentado e sossegado. Não, cresça, desenvolva, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso precisa acontecer, tá bom? A união com Cristo, ela tem uma raiz, né? Efésios 1, 3 e 4. Vamos ler, vamos abrir a Bíblia aí. Efésios 3, 1 e 4, a 4. Eu não sei se você acredita nisso, tá bom? Esse texto aí é um mistério. Esse texto é impressionante. Efésios 1, versículo 3 a 4. Efésios 1, 3 e 4. Vamos lá? Quem vai ler? Ninguém se habilita? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O que chama a sua atenção nesse versículo aí, que é um mistério para você? Pode falar, até fora do microfone. O que é um mistério para você aí, nesse texto? Ou nada te incomoda nesse texto? Não me... Hã? Irrepreensíveis. Né? O que mais? Gente, que mistério. Como que Deus me escolheu antes da fundação do mundo? Você já pensou nisso? É fabuloso, né? Você ter sido escolhido antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Aí você vai falar assim, eu não creio nesse negócio de escolha, né? Predestinação, está furado. A Bíblia está falando, ou então você não crê na Bíblia, né? Paulo está dizendo que Deus os escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Mistério, viu, gente? Isso é um mistério. Mas está aí. Isso aí, então, passa a ser a raiz da nossa união com Cristo, né? Ela é a raiz. E qual que é a base? Qual que é a base da nossa união com Cristo? O que é a rocha? O que é o fundamento? O que é que faz a nossa união com Cristo? O que é, gente? Gente, é o próprio Cristo, não é? A base da nossa união com Cristo é Ele mesmo. Ele disse, eu sou Jesus e eu vou salvar o meu povo do seu pecado. Né? O anjo falou isso, você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo do seu pecado. João 10, 11 diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No verso 26 desse mesmo capítulo de João 10 é impressionante, gente, você pode até abrir aí para você acompanhar. João 10, 11 diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No verso 26 diz assim, mas Jesus diz aos incrédulos judeus que o cercavam, mas vós não crestes, porque vocês não são das minhas ovelhas. Interessante, né? Jesus falando e a pessoa não estava crendo, nem Jesus, imagina em mim então, né? Nem Jesus a pessoa estava crendo, aí Jesus falou assim, você não está crendo porque você não é das minhas ovelhas. Gente, né? João 10, 27 e 28, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que sequência, gente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. Fala no microfone. É sério, né, gente?
A gente vê muito isso, né? Falar que a pessoa perdeu a salvação. Olha aqui, ninguém arrebata as ovelhas das mãos de Cristo. As ovelhas do redil dele, as ovelhas que são dele, aqueles que creram que ele efetuou, não é? A salvação, ninguém as arrebata da minha mão. Jamais perecerão, eu lhes dou a vida eterna. Gente, está na Bíblia. Você tem que crer nisso, você tem que confiar nisso, você tem que acreditar nisso. Ou então rasga a sua Bíblia, né? João 6,39 diz assim: a vontade de quem me enviou é essa, que eu a nenhum perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Que maravilha, né? Então você não perde a salvação, tá bom? Se você é salvo, salvo para sempre. O verdadeiro salvo, né? O crente em Jesus Cristo, aquele que realmente aceitou Jesus. Na oração sacerdotal, em João 17, 2, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a minha palavra. Então, gente, nós, salvos, temos responsabilidade. Por isso que diz que é a responsabilidade sua. Você vai prestar conta dessa responsabilidade. Você guarda a sua palavra de Deus? Aqui ele diz assim, ó, eu te guardo, eu te protejo, ninguém arrebata de você, e você guarda as minhas palavras? Né? Você faz a sua parte? A gente vê muito aqueles plásticos, antigamente via, né? Deus é fiel, Deus realmente é fiel. E você? Você é o quê? Né? Então, isso é muito importante. Então, a raiz da salvação é Deus o ter escolhido antes da fundação do mundo. E a base da salvação é Jesus Cristo. Nós vamos passar rapidamente aquela sequência da salvação, tá? Não vamos demorar nisso aqui, não. Primeira coisa, regeneração. O que é regeneração? É novo nascimento. É onde você encontra Cristo, você se prostra aos pés dele, pede perdão, né? Se arrepende dos seus pecados e você passa a viver pela fé. O segundo item é fé. O que a fé faz? A fé vence o mundo. Vocês já pensaram isso? A Bíblia diz assim, o diabo está ao seu derredor. Resistir firme ao diabo, como? Pela fé. Então, gente, você vive hoje num mundo tremendamente tecnológico, né? As invenções, as coisas são maravilhosas, estão mudando o mundo. Aí a pessoa fala assim, você ainda acredita? Você ainda tem fé? Né? A ciência está aí, os progressos estão aí, é maravilhoso. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que falar, realmente eu tenho fé. Acredito na ciência, o mundo está mudando, as coisas são maravilhosas, mas eu continuo crendo no meu Deus Todo-Poderoso. A minha fé é inabalável, né? A fé, gente, é a razão da nossa vida. O justo viverá pela fé. Pode falar. Interessante quando Paulo escreve a Tito, ele coloca aqui, né? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Não é fé por fé, né? Uhum. Eu gosto muito, vou botar aqui, o Marcos gosta do John Stott. Eu gosto muito do Francis Schaeffer, a maneira como ele descreve todo o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né? E ele, em 1976, ele escreve um livro que é uma profecia dos nossos dias, daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, quando a gente descaracteriza todo o nosso pensamento desta fé, que é a fé que vem de Deus, não é uma fé que eu gero em mim, é uma fé que eu recebi de Deus para crer nele. Quando eu tiro isso, todo o resto do meu pensamento
vai ser colocando Deus de fora, ainda que eu use palavras de conotação religiosa. A própria palavra Deus, se ela é só conotativa, se ela é só simbólica, ela não significa o Deus, criador de todas as coisas, né? E aí toda a ética, o pensamento todo sai fora disso, né? Então, não é fé pela fé, é a fé que é dos santos. Gente, a fé é fundamental, né? Sem fé eu não agrado a Deus. Se eu não confiar em Deus, se eu não acreditar em Deus, se Deus não for tudo para mim, né? Não tem jeito, né? Efésios 3,16 diz assim, oro, isso é Paulo orando, oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder, mediante o Espírito, no homem interior. Habite Cristo ricamente no vosso coração, pela fé. Então, Espírito e Cristo habitando em você, pela fé. Isso é maravilhoso, né? Mas você precisa desenvolver isso com temor e tremor, né? Você precisa crescer em maturidade, você precisa crescer. A fé, ela aumenta. Por isso você fala assim, eu vou orar com aquela fulaninha ali, porque ela tem muita fé. Não é a oração dela. Quem tem poder é Deus. Quem vai agir é Deus. Mas ela está tão perto de Deus, a fé dela é tão grande, que realmente faz diferença, né? Então você fala assim, puxa, fulano, realmente fulano está mais próximo de Deus, né? Tem um texto, não sei, tem um texto que parece um degrau, assim, você vai crescendo, você vai subindo em maturidade. Paulo fala assim, para de ser criança, gente, para de ficar bebendo leite, né? Começa a comer coisa sólida, começa a crescer, leia a palavra, né? Foi feito um desafio aqui hoje, começa a ler a Bíblia, né? Leia a palavra. Nós estudamos os profetas menores. Quem esteve aqui estudou, leu todos os profetas menores, né? Vamos começar a estudar Mateus. Então, nós vamos estudar a Bíblia. Você precisa estar aqui para você aprender da Bíblia. Pode falar aí, quem está levantando. Isso, a pregação vem pela palavra, e a palavra é a palavra de Deus, né? Assim você cresce na fé. Justificação, né? Como eu sou justificado, né? É Deus quem nos justifica. Deus fala assim, agora você é santo. Eu te lavei, te regenerei, você agora está santificado. Para mim, você é um santo. Por isso que Paulo fala assim, aos santos que se reúnem na igreja, né? Não é que nós não pequemos mais, a gente ainda peca, somos pecadores, mas para Deus nós somos justificados, né? O texto diz o seguinte, justificação é o ato de Deus pelo qual ele imputa, atribui crédito ao crente a perfeita satisfação, a justiça em Cristo, de tal forma que todos os pecados são perdoados e ele é considerado perfeitamente justo aos olhos de Deus. 1 Coríntios 1,30 diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Cristo é a nossa justificação. Cristo é a nossa justiça. Então, gente, é bíblico, tá bom? Você recebe e é justificado. Depois da justificação, eu não estou querendo dizer que isso seja em ordem, tá bom, gente? Isso acontece no seu processo de vida. Depois vem a santificação. Então, a santificação, gente, é aquele crescer em Cristo, é maturidade espiritual. E aí tem níveis, né? Tem pessoas que são neófitos. O que é um neófito? É um novo na fé, né? É uma pessoa que está começando agora, você tem que ter paciência, você tem que dar apoio a ele, você tem que dar auxílio, você tem que dar ajuda. Ele está começando, né? E tem aquele que está maduro, que sabe, né? Então, ele não pode ficar orgulhoso não, senão ele cai, né? Ele tem que continuar crescendo. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Então, a maturidade é um processo, né, que você vai crescendo, você vai alimentando a santificação, né, e você vai desenvolvendo. Então, realmente, existe aquele mais próximo de Deus, porque busca mais, porque lê mais, porque ora mais, porque trabalha mais, porque faz mais, né?
E aí também a Bíblia diz que vai ter galardões. Perseverança. Gente, o que é perseverança? Num tempo de hoje, falar assim, eu sou cristão e eu vou continuar sendo cristão, é perseverar, é lutar contra a correnteza, né? E aqui nós vamos ler, eu vou ler para você 3 versículos. 1 João, carta de João, 1 João 10, 27 a 28. Olha esse texto, gente. As minhas ovelhas... Oi? Evangelho de João? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a perseverança, né? Romanos 8, 38 e 39. Nada, nem morte, nem profundidade, nem altura pode separar do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 14, 8. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, gente, a perseverança é bíblica, né? Mas persevera quem é verdadeiramente crente. Paulo fala assim, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, tem gente que está na igreja, mas não é dele ainda. Não creu, não se dobrou o joelho, não se arrependeu, não pediu perdão. Então, Paulo fala assim, eles eram do nosso, estavam aqui no nosso meio, mas não eram dos nossos, né? Então, o verdadeiro crente, salvo para sempre. Flávio, posso dar uma adendo Pode falar. Sua palavra aí, em relação a estava no nosso meio, não eram dos nossos, né? Tem pessoas que elas se aproximam do ambiente religioso pelo conforto que o ambiente religioso dá. Às vezes eles gostam da música, né? Gostam dos cânticos, gostam do ambiente para criar os filhos. Eu já vi isso acontecer assim muito. Ah, não, aqui é bom para eu criar meus filhos. Ah, aqui é bom porque eu tenho uma comunidade que eu posso ter um network, né? Que eu posso ter alguma troca aqui. Ou então, eu já vi isso também aqui, eu tenho gente que tem condição, aí eu posso... Só vim em outra igreja, né? Que eu já passei em outras igrejas. Então, aqui é bom para mim em relação às minhas finanças, porque eu tenho gente aqui que pode me ajudar. Então, assim, às vezes a pessoa ela está num ambiente eclesiástico, mas ela nunca foi convertida mesmo. Ela nunca se arrependeu, de fato, dos seus pecados, ela nunca foi compungida pelo Espírito Santo de Deus, ela Gosta né? do local, né? Ela gosta do local só. Né? Gente, agora juntos, nós vamos ver a ressuscitação, a ressurreição e a glorificação. É o estágio final da nossa vida, né? E Jesus, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 22, assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão vivificados em Cristo. Então, em Cristo, nós vamos ressuscitar, né? Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Tá bom? Então, vai haver a ressurreição dos mortos, né? E a glorificação, ela vai acontecer na volta de Cristo. Colossenses 3, 4 diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês serão manifestos em glória com Ele. Seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, gente, essas coisas nós vamos estudar ainda nas próximas aulas, cada um desses tópicos, né? Então, você vai ter a oportunidade de se aprofundar mais nesse tópico, né? No crescimento da salvação, no desenvolver da salvação. Hoje eu passei rapidamente, mas você vai ter a oportunidade de ver isso. Mas eu gostaria que você gravasse hoje aqui o seguinte, Cristo em vós e você em Cristo. Permaneça em Cristo, cresça em Cristo, desenvolva em Cristo. Isso é o fundamental, tá bom? Maturidade espiritual. E
Na primeira aula, o Rendel falou um texto que me chamou a atenção. Eu li esse texto e falei, gente, como esse texto resume tudo que está sendo falado? Como é que pode um texto ter tudo que nós falamos aqui hoje? E eu vou ler esse texto com vocês e eu gostaria que vocês tirassem a lição desse texto, porque esse texto é o resumo, e nós vamos encerrar com esse texto. 1 Coríntios 1, de 1 a 9. Vamos ler. Alguém leia. 1 Coríntios 1, de 1 a 9. Quem vai ler? 1 Coríntios 1, de 1 a 9. Hã? Está todo mundo com medo de ler, né? Paulo. Vamos lá, agora lê os dois juntos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão de Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a nosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a gente lê um texto assim, a gente presta atenção no que foi lido. Você é capaz de tirar tudo que foi falado aqui nesse texto? Está tudo aí. Vamos começar devagarzinho, vamos prestar atenção no texto. Olha só, Paulo, o que aconteceu com ele? Chamado. Então é Deus quem chama. Paulo foi chamado. Ele estava indo perseguindo a igreja, caiu do cavalo. Né? Deus chamou Paulo. Então está aí. Nós falamos aqui que Deus é quem nos chama. A vocação é eficaz. A chamado de Cristo, eu não resisto, gente. Essa de que eu posso resistir a Deus. Não, Deus, eu não quero agora. Né? Agora eu vou perseguir a igreja, depois eu vou... Não. Paulo caiu do cavalo. Deus chamou e ele foi realmente... Então aqui, ó, Paulo chamado pela vontade de Deus. A primeira coisa da nossa aula, né? Segunda coisa, Paulo o quê? Hein? Paulo o quê? Apóstolo. Lê no texto aí, gente. Apóstolo. O que é apóstolo? O que é ser apóstolo? O que é o apóstolo em cima do que nós estudamos? É um dom. Apóstolo é dom. O pastor Léo falou na quarta-feira que é o único dom que cessou. Hoje não existe apóstolo, gente. Os que se denominam apóstolo aí, misericórdia. Porque Jesus fala que quem é apóstolo é aquele que o viu, andou com ele, esteve com ele. E Paulo, como é que Paulo fala, eu sou um apóstolo nascido fora de tempo, porque ele viu a Jesus quando ele caiu do cavalo. Então, ele recebeu o dom de apóstolo. Então, primeira coisa, chamado. Segunda coisa, o dom de apóstolo. Terceira coisa, ele foi o quê? Enviado à igreja. Então, a igreja, gente, precisa existir. A igreja estava onde? Onde a igreja está? A igreja não está perdida, ela está na cidade de Corinto. Ela está em Corinto. Quem está reunindo na igreja? Quem está reunindo na igreja? Cristãos santificados. Então, você foi justificado, para Deus você é santo. Então, os cristãos santificados lá se reúnem
Eles estão reunidos à igreja. Então ele não está desigrejado, não. Não está reunido em casa online, não. Ele está reunido na igreja que se reúne em Corinto. A igreja tem local, tem endereço, e eles estão reunidos ali, né? Então, ele é um cristão santificado, e ele reúne na igreja que está em Corinto. Sempre ora, sabendo que a graça foi dada por Deus. Nós somos salvos pela graça. Recebemos a salvação de graça. Então, Paulo está orando, agradecendo, Deus, eu recebi a salvação de graça. Eu estava indo perseguir a igreja, você me chamou eficazmente. Então, ele está orando porque a salvação é de graça. Em tudo, fostes enriquecido em quem? Quem nos enriquece, quem nos cresce, quem nos faz ter maturidade. Fomos enriquecidos nele. Quem que é esse nele aqui? É Cristo. Então, fomos enriquecidos nele. De que forma que nós fomos enriquecidos em Cristo? Está aí no texto. E mais o quê? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Vocês foram enriquecidos pela palavra e pelo conhecimento. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A igreja de Corinto, os santos, os salvos, dão testemunho. Aquela igreja estava dando testemunho. Olha que coisa, está aí, ó. Testemunho, dando fruto, né? Está permanecendo em Cristo, vai fazer a obra de Cristo. De modo que nenhum dom falta nessa comunidade. Então, nós somos uma comunidade aqui, cada um tem um dom. E aquela igreja também não faltava dom. Olha que coisa maravilhosa. De modo que não falta nenhum dom nessa comunidade. Cristo é quem confirma a sua fé. Cristo é quem confirma a fé. Até o fim, fazendo com que você seja irrepreensível no dia final. Então, é fé até o final, ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Então, está aí dentro do texto. E por fim, gente, Deus é fiel. Tudo isso vai acontecer porque Deus é fiel e nós fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo. É um texto maravilhoso, gente, tá? E ele resume tudo que nós falamos. Está tudo aí, né? Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa crer e crescer nele e ele em nós, tá bom? Alguém quer completar com alguma coisa? Todo mundo caladinho, né? Mas vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo. Pode falar. Não quero completar nada, não, só quero falar assim, por mim mesmo. Quando a Bíblia fala que o Espírito que está em nós é o mesmo Espírito que, com poder, ressuscitou a Cristo, isso me impacta muitas vezes, me dá um tapão na cara, quando eu me vejo sem fé, para pedir qualquer coisa ou para crer em alguma ação de Deus a meu favor, em mim, quando ele fala que tudo nos foi dado em Cristo Jesus. E aí eu lembro desse texto que eu falo, meu Deus, o Espírito que habita em mim é o que ressuscitou a Cristo, e eu sou tão realmente idiota de ficar ainda pasmando aqui, né? É tão tremendo isso, que às vezes eu me vejo sendo igreja que sou, e assim, às vezes não lembrando disso, que o que habita em mim é o Espírito que ressuscitou a Cristo. Sim. Porque se eu não lembro disso, eu venho aqui e cultuo um Cristo morto, que não tem absolutamente isso nenhum aí que você poder, falou, nem nada. Fátima, vamos lembrar, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. Aumenta a minha fé, né? Eu sou fraco na fé. E todos nós somos assim, né? Precisamos crescer. Pode falar. Um minutinho. A gente às vezes vê assim, as pessoas vendo a graça como apenas aquela graça abonadora.
Mas, na verdade, a graça não é só abonadora, ela é transformadora e ela é capacitadora para a nossa vida, né? Então, esse entendimento a gente tem que ter. A graça não é só abonadora, ela é capaz de nos transformar e nos transforma, e é capaz de nos fortalecer, de nos capacitar para poder vencer o mundo, né? Por isso que nós temos que pedir sempre, aumenta a nossa fé, né? Aumenta a nossa fé, para que a gente cresça. Isso é importante. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui, Pai. Permita que a Tua palavra possa ser viva e eficaz na nossa vida, Senhor. Permita que realmente possamos crer nela e divulgá-la e pregá-la, Senhor, e falar a todos nós, a todos que nos ouvem, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.